Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos no nosso programa na Escola de Nazaré, aqui diretamente da Terra Santa. Estamos na casa da Sagrada Família, onde Jesus viveu na intimidade da Santa Família de Nazaré. E queremos entrar no mistério da palavra que em Nazaré se fez carne. Queremos entrar na escola dos evangelhos. Os evangelhos nos ensinam, os evangelhos nos guiam ao conhecimento de Jesus. Por isso, nós temos uma graça de meditarmos esta palavra aqui, neste lugar santo, na casa da Santa Família. São Paulo VI dizia que vivemos a graça do quinto evangelho. Sim, o quinto evangelho que podemos tocar com as nossas mãos. E esta graça hoje chega na tua casa, na tua vida. Os evangelhos. Os evangelhos são o querigma, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus. Sim, os evangelhos nos trazem a novidade da vida de Jesus. Para o estudo dos evangelhos, temos que estudar os sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, que são mais fáceis de comparação e com as mesmas fontes. Mateus, Marcos e Lucas. São João tem um estilo literário todo próprio e vem estudado separadamente, mas na unidade dos evangelhos. E nós queremos aprofundar, conhecer o evangelho de Mateus. Sim, o evangelho que inicia falando da infância de Jesus. Mateus e Lucas são eles a narrarem o início, a vida de Jesus no início. E aqui temos muitas notícias. Queridos irmãos e irmãs, é necessário conhecer a palavra. Sim, nós precisamos entrarmos no mistério da palavra no conhecimento. Por isso, antes de ler os evangelhos, nós já escutamos durante a proclamação dos evangelhos durante a missa, mas precisamos fazer sim que os evangelhos sejam partes das nossas leituras e meditações em família, na Lexio Divina, nas comunidades religiosas, nos seminários. E antes de nos aproximarmos da palavra, é tanto necessário invocar o Espírito Santo e fazer uma leitura orante, prática, espiritual, mas ao mesmo tempo uma meditação que passe pelas nossas vidas, pela nossa realidade humana, pela nossa história, a nossa cotidianidade. Por isso, invocar o Espírito Santo antes da leitura dos evangelhos, das Sagradas Escrituras, também do Antigo Testamento. E assim, nós podemos entrar no conhecimento, que eu gostaria de chamar de humanidade da palavra. Contextualizar, entender as fontes, conhecer o hagiógrafo, conhecer o evangelista, o autor. São Mateus, chamado de Levi. Mateus teve um encontro pessoal com Jesus Cristo no lago de Galileia. Ele que cobrava as taxas para os romanos, na sua cotidianidade da sua vida, naquele momento ali no lago, onde Jesus viveu a sua vida pública por 3 anos, ele encontrou o Nazareno, Jesus de Nazaré. Que olhar! Jesus tinha um olhar profundo, nos diz os evangelhos. E ele olhava, fixava e falava no profundo. A chamada de Deus vem feita assim, porque Jesus tem um olhar particular, único, para cada um que encontra. Jesus olha nos olhos de Mateus.
Mateus tem este encontro pessoal com Jesus Cristo na sua cotidianidade, em uma profissão odiada pelos judeus, uma profissão não tão clara, aquela de cobrar taxas. Podemos chamar para os inimigos, os romanos, aqueles que estavam aqui, muitas vezes chamados de ocupadores. Sim, eles ocupavam a terra da Palestina, Israel. Sim, Mateus, hebreu, judeu, na sua cotidianidade e na sua condição, encontra Jesus. E a sua vida se transforma. Mateus escreve o seu evangelho. Nós temos as notícias do autor, São Mateus, quem era. Mateus procura um diálogo com o mundo hebraico. Muito importante contextualizar o texto bíblico. Sim, a humanidade da palavra para entendermos e conhecermos Jesus. Não é somente para uma ciência, só para aprender e saber algo, para ensinar aos outros, mas para entrar na humanidade de um Deus que se encarnou, se fez história na vida de Nazaré e na vida dos discípulos, na vida da igreja nascente. Vamos conhecer Jesus de Nazaré. Pace e bene, sono fra Teodoro, sono un frate francescano dall'Indonesia, adesso sto facendo servizio in Terra Santa con i frati della Custodia di Terra Santa e vivo nella comunità dei frati a Nazareth. A Cafarno Gesù ha scelto gli apostoli, sappiamo ci sono Pietro, Andrea, Giovanni, tanti altri, però c'è uno che non era pescatore, Matteo, era pubblicano. E sappiamo che questa è la frontiera di due regni, quindi c'è pubblicano anche che prende tasse dalla gente, dai passeggeri lì. E quindi Matteo, un pubblicano, come un pubblicano sappiamo, è un nemico comune, nemico della gente, che lui prende tasse per i romani. E quindi tutti lo odiano. Ma un giorno, quando lui stava lavorando, Gesù passato e ha chiamato: vieni e seguimi. Si può capire come la gente si scandalizza, perché lui è un nemico. Noi possiamo immaginare un corruttore famoso di oggi, e ogni giorno vediamo nella TV, nel giornale, che lui è un grande corruttore, ma una volta viene da noi nella chiesa per celebrare messa con noi. Noi si scandalizziamo, certamente, lui è peccatore, famoso. Così anche Matteo, che era pubblicano, ma Gesù l'ha chiamato. Possiamo leggere nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, dove ci sono 7 parabole di regno di Dio. Ci sono 2 parabole, il tesoro nascosto e la perla preziosa.
un uomo che ha trovato un tesoro nascosto in un campo ha venduto tutto per poter comprare quel campo. Così anche la perla preziosa, un mercante che ha trovato la perla preziosa ha venduto tutte le sue cose per poter comprare quella perla preziosa. E queste due parabole sono la propria storia di Matteo, l'Evangelista, perché lui aveva lavoro, aveva buon lavoro, aveva soldi, aveva ricchezza, ma in quel giorno lui ha trovato il tesoro nascosto, che è Gesù Cristo, ha trovato la perla preziosa, perciò lui ha lasciato tutte le sue cose a seguire Gesù. Questa è la chiamata di Matteo. Forse ognuno di noi ha la sua esperienza in cui Gesù veramente ci ha toccato il cuore. In quel giorno come Matteo, con la parola vieni e seguimi, Matteo è veramente colpito, è stato colpito e poi ha lasciato tutte le sue cose per seguire Gesù. Bene, siamo qui, frati di Terrasanta, abbiamo visto tanti pellegrini che vengono da tutte le parti del mondo. Io sono anche un animatore spirituale dei pellegrini, quindi ho visto tanti pellegrini che vengono qua. Una esperienza bella con questo lago. Una volta sono andato con un gruppo dall'Indonesia, siamo saliti in una barca per attraversare il lago. In mezzo al lago, improvvisamente, arriva la pioggia con il vento forte forte. Certamente avevamo tutti paura, se moriremo qua, siamo lontani dalla casa, dal paese, ma se moriremo, allora cosa facciamo? E in quel tempo avevamo veramente tante paure di quel vento forte. Però grazie a Dio che non durava lungo la tempesta, non è tempesta ma il vento forte, più o meno 5 minuti, ma siamo tutti già bagnati tutti. Già quella esperienza mi ha fatto ricordare l'esperienza dei discepoli sulla barca, il Vangelo di Matteo capitolo 8, anche il Vangelo di Giovanni, anche di Marco. Ma Gesù era sulla barca con i discepoli lì, c'era tempesta e loro che sono pescatori, loro che vivono qua, che conoscono bene il lago, avevano paura di tempesta, del vento forte. Gesù, che falegname, forse non sa nuotare anche, cosa faceva Gesù? Dormiva. Forse la nostra fede come i discepoli, siamo uomini di poca fede. Gesù poi ha detto che siete uomini di poca fede, non avete fede. Così anche forse noi, in quella esperienza quando eravamo sulla barca. Veramente questa esperienza bella perché ci ha dato la forza di vivere la fede. Adesso stiamo vivendo in questa pandemia, sì. Sentiamo come una tempesta. Tanti business crollano, noi non possiamo andare dove vogliamo e tanti nostri amici e familiari sono morti e siamo come una tempesta. E pensavamo anche forse Dio sta dormendo o non ci aiuta. Siamo come discepoli che non siamo uomini di poca fede, però non dobbiamo dimenticare che Gesù è sempre nella nostra barca, sempre nella barca della nostra vita, quindi non c'è bisogno di dubitare che Gesù è sempre con noi. E spero che questa esperienza anche ispira anche voi.
o Evangelho de São Mateus é para cada um de nós. Entrando na humanidade do Evangelho de São Mateus, neste anúncio do Evangelho, na linguagem semítica hebraica, que não significa estar fechado na sinagoga, quer dizer, em um povo, com a visita dos magos se torna para todos universal, todos os povos. Sim, nós somos visitados por esse Evangelho, nós somos visitados por esta palavra. Cada vírgula, cada palavra, dizia São Jerônimo, que não são vibrações somente, mas é o Espírito Santo falando com cada um de nós. Este Evangelho da infância nos leva a vivermos na espiritualidade de Nazaré, em um período da vida de Jesus, de profecia, de cotidianidade, de promessa. Acreditar nas promessas de Deus. Acreditar neste Deus que se encarna, se faz história na nossa vida com a promessa do Messias. Este Deus nos ama. Este Deus nos amou na história com a encarnação do Verbo, na história do povo judeu, do povo hebraico. Nos sentimos amados, queridos irmãos e irmãs, meditando o Evangelho de São Mateus. Nos sentimos na gruta de Belém, nos sentimos aqui na simplicidade do povoado de Nazaré, sendo visitados por um Deus da promessa, um Deus fiel. São Mateus quer transmitir isto para nós, que Deus é fiel à sua promessa. Por isso os profetas, o Antigo Testamento, a história do povo de Israel, se torna a história de cada um de nós, dos nossos povos, das nossas origens. Nós, do Brasil, Portugal, somos povos chamados a adorar este Deus na nossa vida ordinária, na nossa realidade, como a realidade de São Mateus, ali, naquele banco, cobrando as taxas, num trabalho normal, num trabalho cotidiano. Deus passa, Jesus visita, Ele te olha, Ele te chama. Vamos conhecer este Jesus bíblico dos Evangelhos. Vamos crescer no conhecimento dele, para sentirmos que este olhar dele é pessoal para a nossa história, para a nossa vida. E assim, o nosso programa na Escola de Nazaré se torna a escola do Evangelho, mas também lugar de santidade e intercessão. Sim, aqui, deste lugar santo, estamos rezando por toda a igreja presente em todo o mundo. Nos unimos ao Santo Padre, o Papa Francisco, e a toda a igreja em todas as partes do mundo. E assim temos os pedidos de orações de irmãos e irmãs que estão unidos conosco, estão unidos ao nosso programa e assim unidos na Escola do Evangelho. O primeiro pedido de oração vem da Ângela de Natal, Brasil. Pede pela alma de Débora Araújo, que morreu vítima de Covid-19. Médica, humana e dedicada, 56 anos, adquiriu a doença no exercício do seu ofício. Pede também pela sua família que sofre com a sua partida, mãe, irmãos, esposo e filhos. E aproveitemos para rezar por todas as vítimas do Covid, todos os profissionais da saúde. Rezemos também por todos os que vivem o luto de entes queridos. O Aparecido Espolador escreveu: peço muita bênção para mim e para minha família. Estou desempregado há 28 meses e tenho a necessidade de um emprego. Trago mais um pedido, da Lídia de Brasília, Brasil. Assistindo ao programa,
senti vontade de mandar este pedido de oração. A minha família está enfrentando alguns desafios dentro da nossa casa. Sou sócia Canção Nova há muitos anos e agradeço o quanto me fortaleceu com seus programas, materiais de evangelização e as orações. Creio nessa missão que Deus confiou a todos os missionários e fundadores. Glorificado seja Deus por vossas vidas. Preciso muito da intervenção divina, pois só pelo poder do Espírito Santo verei esses impossíveis se realizarem, para que possa proclamar e testemunhar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conto com a oração de todos. Amém. E vamos depositar todos esses pedidos aqui na Casa da Santa Família de Nazaré. E se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode o fazer pela nossa página no Facebook, Canção Nova Terra Santa, ou pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com. E vamos consagrar todas as famílias à Santa Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, a Escola do Evangelho, que nos ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site